Every 6 days, the white spikes disappear. They crawl back into their nests. We call it the Sabbath, their day of rest. We call it the Sabbath, their day of rest. We call it the Sabbath, their day of rest. And that's when we insert troops. Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Algumas semanas atrás, foi lançado numa conhecida plataforma de streaming um filme denominado The Tomorrow War, ou traduzido ao português, A Guerra do Amanhã. Filme que traz como personagem principal Dan Forrester, vivido pelo ator Chris Pratt. Este filme tem como roteiro uma invasão alienígena que ocorre em 2051, durante a qual soldados viajam ao passado, ou seja, para os nossos dias, para recrutar soldados e civis e enviá-los para o futuro, como reforço em missões para garantir a sobrevivência da raça humana. Até aí, parece mais um filme clichê, de ficção e aventura. Mas este filme tem umas referências, digamos, muito estranhas, que nos lembram alguma igreja por aí que guarda o sábado e tem como uma das principais fundadoras uma senhora de sobrenome White. Sabem qual é? Fique aqui conosco que já te contamos tudo. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, ok? Vamos com o vídeo. Depois de assistir o filme Guerra do Amanhã, algumas pessoas questionaram se este filme não seria mais um caso de neuroprogramação linguística, ou seja, filme ou produção audiovisual que tem por objetivo programar nossa mente para aceitar mais facilmente uma ideia, conceito ou ideologia. Temos um vídeo tratando este assunto de maneira mais ampla aqui no canal. É só clicar no card aí em cima. Neste filme, os vilões são alienígenas que destroem a Terra e que têm hábitos, digamos, estranhos. Muitos têm assinalado estranhas coincidências com a Igreja Adventista. Bom, vamos às possíveis referências mais claras. A raça alienígena, violenta e voraz, é denominada White Spikes, traduzido como garras brancas. White é um sobrenome que lembra a profetisa Ellen White. Os White Spikes destroem a Terra por 6 dias e descansam no 7º dia. Every 6 days, the white spikes disappear. They crawl back into their nests. We call it the Sabbath, their day of rest. And that's when we insert troops. É no mínimo estranho terem colocado esta característica no alienígena, não acham? Um predador espacial que descansa no 7º dia é no mínimo algo aparentemente sem sentido. Os White Spikes têm como líder uma fêmea. O curioso é que a Igreja Adventista também teve alguém do sexo feminino como uma das suas principais lideranças. Os White Spikes estão ocultos numa caverna, dentro de uma nave alienígena, a centos de quilômetros abaixo da superfície, esperando o momento certo para emergir e depredar o mundo, levando o caos e ocasionando o fim da civilização humana. Seria uma referência à crença adventista da chamada chuva seródia, onde as pessoas irão pregar com força e poder do Espírito Santo para assim finalizar a missão, vindo com isso o fim do mundo? Queremos saber a sua opinião. Você acha que o filme fez alguma referência aos adventistas do 7º dia ou a outros guardadores do sábado? Deixe a sua resposta aqui embaixo nos comentários. Há outras coisas que também parecem nos lembrar de versículos do livro de Apocalipse. As pessoas que são recrutadas para combater os alienígenas White Spikes recebem um bracelete que funciona como uma marca ou sinalizador de quem está sendo convocado. Este dispositivo permite que as pessoas cobrem uma indenização econômica caso o convocado seja morto em combate, ou seja, eles recebem uma compensação econômica por meio da marca. A palavra milênio é usada para se referir ao tempo em que os White Spikes chegaram na Terra. Well, this would be weird, but it would have to be from the Millennium Eruption. The Millennium Eruption? What the hell is that? Bom, finalizando, para não ser uma clara referência a um grupo de indivíduos com hábitos peculiares que, segundo eles, no futuro, irá destruir a Terra, temos que estar atentos ao jeito sutil com que o inimigo tenta colocar na cabeça das pessoas que indivíduos guardadores do sábado
são pessoas más. A mente das pessoas é um grande campo de batalha, onde as forças do mal têm usado a chamada programação neurolinguística e mensagens subliminares para ir moldando o inconsciente para alguma determinada ação no futuro. O tempo está próximo, e quanto mais próximo estiver, Satanás ficará cada vez mais cheio de raiva, sabendo que pouco tempo lhe resta, conforme Apocalipse 12:12. E seus ataques serão cada vez mais direcionados contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12:17. Bom, até aqui chegou o vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo, para que mais pessoas tenham acesso a esta informação. Contamos com você. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!